Então é um momento de muita alegria para a Sangha budista aqui no Brasil, particularmente para a Sangha Nyingma, para a Sangha do budismo tibetano, que Kyabje Seshen Rabjan Rinpoche está com visita agendada para o Brasil entre 28 de julho e 11 de agosto, né? Então, quem é o Rinpoche, né? Por que é importante ir ver ele? E nós devemos, então, purificar a nossa prática, melhorar as nossas atitudes e desenvolver as nossas aspirações para que isso realmente venha a acontecer e a gente não perca essa oportunidade de encontrar esse professor, mais esse professor extremamente precioso que está vindo ao Brasil devido ao grande mérito da Sangha brasileira, devido ao grande mérito do Shagdu Gompa em convidar esses professores e conseguir trazer eles. Então, é porque aqui está acontecendo prática genuína, é que eles estão respondendo e vindo aqui. Então, vamos falar um pouco sobre o Rinpoche. Kyabje Seshen Rabjan Rinpoche, né, o título Kyabje é um título importante. Algumas vezes ele é traduzido como Sua Santidade, né, como se fala Sua Santidade do Dalai Lama. Então, Dilgo Chense Rinpoche era Kyabje, Dilgo Chense Rinpoche, Dudjom Rinpoche era Kyabje, Dudjom Rinpoche, e Kyabje significa Senhor do Refúgio. Então a gente precisa entender que quando a gente participa de uma cerimônia de refúgio, então a gente diz assim, eu tomei refúgio com o Lama Sonam, né? O Lama Sonam me deu um voto de refúgio. Daí a pessoa às vezes entende erroneamente que ela tomou refúgio no Lama Sonam. Não, ela tomou refúgio no Buda, através da cerimônia que o Lama Sonam, que podia fazer essa cerimônia, proporcionou. Então o refúgio é no Buda, no Dharma e na Sangha. Então a gente toma, quando a gente faz uma cerimônia de refúgio é assim. Aí quando a gente está falando de um grande lama, de um lama que é indistinguível de um Buda, então a gente está dizendo que ele é Kyabje, ele é um senhor de refúgio. É possível tomar refúgio nele. Como se toma refúgio no Mahayana e no Shravakayana, a gente pode tomar refúgio nele como um Buda, né? Então, claro, no Vajrayana, quando o nosso próprio Lama apresenta a natureza da nossa mente, nos dá a iniciação no Vajrayana e assim por diante, nós tomamos voto de Samaya com ele e tal, nós temos uma coisa que chama percepção pura. Ele está no caminho budista, ele está avançado, ele tem uma realização, ele pode ou não ser um Buda de fato, mas o nosso voto, a nossa percepção, a nossa prática é ver ele como um Buda. Então a gente tem essa perspectiva no Vajrayana, é assim que a gente treina a nossa mente, com a nossa relação com o nosso professor. Agora, quando a gente tem alguns professores, como o Dilgo Chense Rinpoche, como o Dudjom Rinpoche, como o Seshen Rabjan Rinpoche que está vindo aí, então tem esse título Kyabje, que ele é um refúgio, a mesma, né, que se a pessoa, é claro, algumas vezes elas não podem não ver assim, pode não acontecer isso, mas ele é um refúgio como um refúgio do Mahayana, como um refúgio do Shravakayana. Ele é como um Buda, é um Buda, né? Quando a gente usa esse título, os alunos que dão um título para um professor assim, né, os grandes lamas que dão para o seu lama mais importante, um título desse tipo, isso quer dizer que aquele é um ser. Às vezes a pessoa não gosta de dizer que no budismo tem essa coisa de infalibilidade, né? Mas ele é infalível no sentido de que a, a compaixão dele e a sabedoria dele não se altera. A gente flutua, mas ele não flutua, né? Então não quer dizer que tudo que ele faça nós devemos, talvez, se a gente tem um voto vajrayana, ver como certo. Isso não quer dizer que ele nunca erre alguma coisa, quer dizer que não há flutuação na prática dele. Então e aí se torna um refúgio para nós. Então esse é o tipo de ser, o tipo de calibre de ser que a gente está falando. A gente vê aqui no Brasil tem um fenômeno que é um fenômeno de rebaixamento, assim. Então vocês vão perceber isso na Sangha budista, que é algumas vezes para as pessoas se sentirem que elas não estão tão baixo assim dentro da Sangha, elas elevam muito o professor delas. O professor delas não é grande coisa, assim, não é reconhecido por grandes professores, não tem grandes qualificações, não tem. Às vezes é um erudito, às vezes é uma pessoa que fala bem, às vezes é uma pessoa que tem qualidades, mas o que acontece é que os alunos começam a inflar essa pessoa, assim, botar assim, realmente grandiosa, realmente. Ninguém além dos alunos acha essa pessoa grandiosa. Então é suspeito. Então o que acontece é que muitos professores que vêm do budismo, assim, a gente
né, faz uh, o que acontece com a sanga deles ou com o pessoal que está promovendo é, né, estão vendendo um evento, estão dizendo que eles são realmente, né, o rei da cocada preta, o melhor de todos. Mas muitas vezes eles não são nada mais do que professores que talvez seja uma boa conexão, mas que eles não são tanto quanto está sendo vendido, né? Não é o caso aqui. Então, aqui, se nós estivermos falando do Dzong Sarchen Rinpoche, do Kyabje Sheshen Rabjen Rinpoche, de Sua Santidade Dalai Lama, do Karmapa, né? Então, a gente está falando de lama, quando a gente está falando desses Rinpoches, a gente está falando de lamas, é um outro calibre de professor, né? Não é essas pessoas assim que, né, eu gosto e daí eu chamo de lama, né? Eu acho legal o que ele fala, daí eu chamo de lama. Não é bem assim. Então, uh, eu recomendo, né, quem quiser entender essa questão do relacionamento com o professor, e eu acho imprescindível que quem quiser fazer conexão com o Sheshen Rabjen Rinpoche, procure esse livro, né, que não tem essa conexão com o budismo tibetano, procure o livro do Dzong Sarchen Rinpoche para entender o que é o relacionamento com um professor do Vajrayana, né, com um guru, e vai entendendo esse relacionamento. Daí vai entender também o contexto, porque o Rinpoche ele vem aqui para participar de uma cerimônia, é um Drupchen que acontece anualmente aqui no Brasil desde 1999, que é de uma prática, né, que chama a sadhana que a gente faz prática chama Essência do Cid, né? Mas o ciclo de ensinamentos de onde vem essa sadhana, essa manual de ritual ou manual ou esse roteiro de meditação que a gente chama sadhana, né? Ele vem de um terma do Dilgo Chense Rinpoche, né, que foi professor do Shagdu Rinpoche, que foi professor da Sua Santidade Dalai Lama, que chama Ranjung Peme Nyingtik. Então, o Ranjung Peme Nyingtik é a principal terma é um tesouro revelado, né, do Dilgo Chense Rinpoche, que foi um professor, vocês podem olhar, o Lua Brilhante, né, foi um dos mais importantes, ou o mais importante, o mais é sectário dizer, mas na Nyingma, mas assim, no setor Nyingma é ele e o Dudjom Rinpoche, é ele, o maior mestre do século XX, né? Então, a gente, né, não vai ficar medindo um contra o outro aqui, mas é o top, é a melhor coisa que tem, né? O melhor professor, melhor... Então, quem quiser olhar esse vídeo, tem legendado no YouTube aí, é Lua Brilhante, né? Então, e ele treinou esse menino desde os 3 anos de idade, que é o neto dele, que é o Sheshen Rabjen Rinpoche que vem ao Brasil. O Sheshen Rabjen Rinpoche, ele participou de todos os ensinamentos, todos os retiros, todos os Drupchins de 9 dias. Vai ter um Drupchin de 9 dias que vai ser o que nós vamos fazer aqui, que é um ritual muito elaborado do Vajrayana dentro do contexto dessa prática que é o termo revelado por Sociedade de Gurchen Rinpoche. Então ele é o detentor da intenção iluminada do avô dele, que é o Dilgo Chense Rinpoche, que foi professor do Dalai Lama e que foi professor do Shagdu Rinpoche. Então, ele é o professor principal do Yangtze do Dilgo Chense Rinpoche, ou seja, o renascimento do Dilgo Chense Rinpoche, que está sendo treinado, que já está operando como um professor também. Ele foi treinado pelo Sheshen Rabjen Rinpoche, ele é o principal detentor da linhagem do avô dele, né, o Dilgo Chense Rinpoche, que foi também o principal professor do Dzong Sarchen Rinpoche. Todas as pessoas, então, que têm conexão com o Dzong Sarchen Rinpoche, com o Shagdu Rinpoche, com a tradição Nyingma, elas não podem perder a oportunidade de encontrar o Sheshen Rabjen Rinpoche, que é a principal figura do mosteiro de Sheshen, que é um dos 6 principais mosteiros Nyingma, foi destruído no século XX, foi reconstruído pelo avô dele, por ele. Então, ele tem atividades dentro do Dharma e de preservação da cultura tibetana e caridosas, de vasta gama de uma imensidão de benefícios que ele traz. E então ele vai vir aqui para observar, para ver a nossa prática aqui nesse contexto, nesse retiro que tem acontecido anualmente desde 1999, devido à bondade incompreensível de Sua Eminência Shagdu Tulku Rinpoche, que trouxe essa prática para nós aqui, esses bárbaros que nós somos aqui, né? Mal sabemos segurar um sino e um vajra, e o Rinpoche nos põe em chapéu, nos põe em vestido, todo mundo para fazer a cerimônia. E essa prática é uma prática, eu já escrevi sobre isso, né, quando eu falei sobre a minha tradução do livro Louca Sabedoria,
Ela é uma prática muito especial, foi um termo revelado por Sua Santidade Jogchen Khyentse Rinpoche, que se chama Rangjung Pema Nintik, a gota autocorrente de Pema. Dentro disso, né, tem uma sadhana, o principal sadhana da mente do Guru, que é a essência do Siddhi. A gente chama de essência do Siddhi, que é essa prática que a gente faz o Drupchen por 9 dias, desde 1999, todos os anos. E daí agora o Session Rabjin Rinpoche vem para nos ensinar, para fazer prática com a gente, para ser o mestre Vajra dessa cerimônia mais uma vez. Então, quem quiser participar disso, o pré-requisito em geral é a pessoa ter algum conhecimento da prática de sadhana, né? Eu acho, pessoalmente, que se a pessoa tem uma vontade muito forte, ela pode vir. Tem que ter os devidos cuidados, porque há uma iniciação do Vajrayana, então leia o livro, novamente eu falo, leia o livro Guru Bebe Cachaça. Você vai tomar uma iniciação com o Session Rabjin Rinpoche para fazer essa prática. Então você tem que ter essa confiança nele, não é só porque eu estou dizendo, você tem que estabelecer algum tipo de relacionamento com ele. Então, se você tiver essa vontade, eu não sei se vai haver ensinamento aberto, se vai haver ensinamento público aqui no Sul, ou em São Paulo, ou em qualquer lugar, eu não sei da agenda exatamente, mas eu acho que não vai dar muito tempo, eu acho que vai ser basicamente só o Drupchen. Então, quem puder vir, quem já está fazendo prática do Vajrayana, vende o que for para viajar e para ter dinheiro para fazer o retiro. Dá um jeito de fazer esse retiro, não perde isso. Quem já fez a essência do Siddhi, quem tem conexão com o Jogchen Khyentse Rinpoche, quem tem conexão com o Dzongchen Khyentse Rinpoche, deve vir. Daí a pessoa pensa, mas eu vou vir, daí eu não vou ter tempo, não vai ser possível tipo, fazer entrevista, conversar com o professor, estabelecer uma relação muito pessoal, né? Bom, a impressão que eu tenho, né, é que a gente não vê que esses professores são uma mandala, né? Então, os seres que estão ao redor deles, os seres que têm essa devoção por eles, que estão ali, até mesmo alguém como eu, lá no fim da mandala, assim, tu tá me ouvindo aí já faz um tempo, né? Tá aí ouvindo esse vídeo aí, né? Eu tô lá no perímetro mais externo, eu não conheço ele pessoalmente, mas faço essa prática da essência do Siddhi desde 99, faço essa prática, não todos os anos, mas quando dá. E eu tenho essa conexão com o Jogchen Khyentse Rinpoche, sempre tive, desde que eu vi a imagem dele, primeira vez. Então, né, se tu tá tendo algum benefício de ver o que eu falo, vem dessa linhagem, vem desse pessoal, né? Então, agora imagina alguém muito mais próximo do que eu, né? O círculo interno, o círculo um pouco mais externo, todas essas pessoas que estão fazendo essa prática, que vão vir, e que estão lá, que estão presentes, elas estão lá para conversar com elas, então estabelecer o relacionamento com o Guru é estabelecer o relacionamento também com a Sangha desse Guru, né? Com a Sangha do Shagdu Rinpoche, com a Sangha do Session Rabjin Rinpoche, com quem quer que vá vir nesse evento, né? Então, é até curioso, esses tempos estavam falando assim, mas tem esses lamas estrangeiros aqui no Brasil que falam inglês, não aprenderam português ainda, e eu prefiro ouvir tal professor que fala português, não sei o quê. E daí eu cá comigo assim, mas a tradutora dessa lama é uma pessoa mais qualificada do que esse outro professor que ele está ouvindo. Se ele vai conversar com a tradutora ou com, sei lá, dizer o cachorro é exagero, mas qualquer pessoa que trabalha ali perto dessa lama, tá melhor do que esse outro professor que ele está ouvindo ali. Então, não sei, né? Então, se o seu obstáculo é outra língua, ter que ouvir um tradutor e assim por diante, presta atenção no tradutor. Os tradutores às vezes não são pouca coisa. Esse tradutor que vem para traduzir o Session Rabjin Rinpoche pro inglês, ou para apoiar ele, ele fala inglês, mas ele vai, não, qualquer coisa que tenha, ele está ali para traduzir. Esse cara também é um lama, também é um grande lama. Então, a Kandro falou o nome dele, eu não guardei, mas eu já olhei ele pela internet aqui. Então só ver essa outra pessoa também, só ver os outros lamas fazendo prática, conviver com alguns praticantes que estão fazendo essa prática já faz um tempo, já vai fazer uma grande diferença para você. Claro, eu hesitei, assim, né, porque uma coisa é não divulgar, outra coisa é botar uma pressão, assim, você tem que vir, você tem que vir. E aqui é delicado mesmo, porque se a pessoa não está pronta para o Vajrayana, não está pronta para tomar esses compromissos com esse Guru, é melhor não fazer a iniciação.
Por outro lado, se você tem esse impulso e se você tem essa conexão com o Jigpo Rinpoche, com o Shagdo Rinpoche, com a mandala da essência do Cid, com a mandala com a mandala do Ranjung Peminitik, aí é uma grande infelicidade perder essa oportunidade, né? A gente está esperando, teve material traduzido, a gente já estava estudando o material traduzido, já teve treinamento para as danças, tem danças nesse evento para as danças melhorarem. Nossa, já teve uma série de preparações para a gente não fazer muito feio na frente do Rinpoche, mas é claro, não quer dizer nada, né? Se você está iniciando e você quiser vir, você vai conseguir vir, você vai fazer. Então, que dizer então de quem já esteve por lá, né? Já esteve fazendo esse Drupchen. Reiterando então, essa oportunidade aí é imperdível para quem quer uma conexão com Vajrayana, para quem tem uma conexão com a tradição Nyingma e com o Jigpo Rinpoche. Eu não sei o que mais eu posso falar, e eu realmente, se eu souber de eventos abertos que tenha com ele em alguma cidade, eu aviso. Eu acho que se tiver vai ser uma palestra em São Paulo, talvez não tenha nada. Então ficamos assim. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi, Diamante Champene Jirasawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Sambal Sasora Gente Seno Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kose Destintes em Darshinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungondo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelun Tinleta do Tenjote. Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati com Zizuruan Pemancho de Droma de Soji no Nibemelun de Drojote. Enenjoane Chimpote Paiuri Nebadan de Basipechambundan com Seja Sentenjote. Tu Son Sanjaguru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilap do Sushi não são Weber Jeshuva dançam balão de dropa Chinchelo. Uma rumba Zaguru Pema CD Hun Ken Locha Son de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangua da Midral do Sungele Show.